Mateus 28, 18, está escrito assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Sempre se glorificando a Deus em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O projeto de Deus para a salvação da humanidade é bem anterior a nós. O projeto de salvação da humanidade nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. Deus, na sua presciência, na sua onisciência, já sabia dos acontecimentos vindouros, já tinha um projeto de salvação nos céus. Tivemos aí uns parentes, um casal de parentes bem antigos. Esses dois irmãos tinham tanta comunhão com Deus. Esses dois irmãos, eles eram tão abençoados, eles eram tão santos, que Deus vinha falar com eles todos os dias. Deus vinha no final da tarde conversar com esses parentes nossos, e vinha conversar com ele todos os dias. E um belo dia, Deus veio para conversar com esses nossos parentes, e eles ouviram a voz de Deus e correndo se esconderam. E Deus chamou pelo nome dele e disse: Adão, onde você está? Eu não sabia, claro, mas ele só queria ouvir a voz de Adão. E ele disse: eu ouvi a sua voz e me escondi, porque tive medo, porque havia pecado. E aí, depois de tudo isso, depois desses nossos parentes, nossos primeiros pais, o Adão e a Eva, nos trouxe uma consequência muito grande. A dor entrou sobre a humanidade. O medo entrou sobre a humanidade. Sofrimento começou naquele dia. As feras embraveceram. Todos os animais ficaram selvagens. E foi uma consequência catastrófica. E naquele momento, Deus, de imediatamente, teve um projeto. Já tinha esse projeto, mas ele colocou em pauta. E ele diz: na sua semente, Eva, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Embora ela vai lhe ferir o calcanhar, mas você, o descendente da sua semente, vai esmagar a cabeça da serpente, porque foi culpa da serpente que levou a Eva e o Adão a pecar. Interessante que mesmo nossos primeiros pais, o Adão e a Eva, tendo comunhão perfeita com Deus, sendo santos, Adão e Eva, antes da queda, eles eram santos, perfeitos, mesmo tendo a visita de Deus toda a tarde. Quer uma coisa melhor do que essa? Todo dia Deus visitar pessoalmente e conversar. E a Bíblia não fala, mas quem sabe pegar na mão e dizer: como você está? Oi Eva, como você está? E batia um papo. Todo dia a Bíblia fala isso no livro de Gênesis. Que Deus conversava com ele, falava com ele. E mesmo com a presença de Deus perfeita, ele sendo santo, eles cederam à tentação. E Deus, por meio da sua presciência, promete-lhes um Salvador, que na semente da mulher havia um descendente. E passou-se os séculos, quase 2000 anos. No antigo pacto havia-se sacrifício de animais. Animais eram sacrificados para a propiciação dos pecados, mas apenas era um pagamento momentâneo.
O sacrifício dos animais, do bode e do cordeiro, apenas cobria o pecado momentaneamente. Mas logo depois, quando alguém pecava, era necessário o sacrifício de mais um outro animal a ser sacrificado. Um animal morria, outro morria, e sempre havia necessidade de mais animais serem mortos pelos pecados das pessoas. E Deus, na sua presciência, lá nos céus, conversa com seu Filho Jesus Cristo e o envia sobre a terra. Colossenses, capítulo 2, versículo 5 ao 9, lá narra a história que Jesus, ele humilhou-se a si mesmo e se oferece para morrer pela humanidade. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte na cruz. Jesus fora o primeiro missionário a ser enviado sobre a terra. Ele foi enviado dos céus. Jesus, na sua graça, no seu poderio, sendo adorado pelos anjos, toda a hierarquia angelical, querubins, serafins, Gabriel e muitos outros anjos, sempre ali adorando a Deus e a Jesus Cristo. E ele deixa tudo isso e se torna humano para vir resgatar a humanidade perdida. Ninguém teve um maior amor do que esse, de deixar a sua glória e tornar-se humano. Havia necessidade da humanidade de Jesus, dele se tornar humano. Se você quisesse falar com um animal, você teria que se tornar animal para poder usar a linguagem do animal. Se quisesse falar com a formiga, nós teríamos que nos tornar formiga, para poder usar a linguagem que ela entende. E Jesus se fez homem para usar a linguagem dos homens, para que os homens pudessem reconhecer que Deus é o único Salvador e que a salvação vem através dele. E missões é uma das coisas mais importantes, porque ela nasceu no céu. O projeto missionário nasceu exatamente no coração de Deus. O Evangelho, as missões, não é uma coisa nova. O plano de Deus para a salvação da humanidade foi exatamente nascido no momento da queda. Mas Deus, na sua presciência, já saberia que o homem haveria de pecar. A missão são a base do Evangelho e a expressão prática do amor de Deus por toda a humanidade. Desde o início, Deus tem chamado homens e mulheres para compartilhar a sua palavra e alcançar aqueles que ainda não o conhecem. É importante destacar a relevância dos mandamentos de Jesus para cada cristão, mostrando que todos podemos ser missionários, agentes da proclamação do Evangelho. Deus chamou a todos para ser um missionário. Aí você pode dizer: eu não sei pregar, eu não sei a Bíblia, eu não sei nada. Mas existem muitas maneiras de você se tornar um missionário. Você pode ser um missionário contribuindo, você pode ser um missionário orando, você pode ser um missionário falando do amor de Jesus para os seus vizinhos, para os seus parentes. Quantos de nós temos deixado de convidar os nossos vizinhos só porque você acha que ele é pecador demais e para ele não tem jeito? Você pega uma pessoa e diz: não vou chamar não, porque ele não vai para a igreja, porque para ele não tem jeito. Engano seu. Para todas as pessoas, o mais vil pecador tem jeito. É verdade. Deus tem amor para com todos. E esse amor liberta o mais vil pecador. Aleluia, Jesus. Ontem eu estive conversando com um cliente. Aí eu falei alguma coisa de Deus. Ele disse: eu sou pastor da Assembleia de Deus, mas eu já fui bandido, era do PCC. Eu sou pastor no Pernambuco, Jesus me libertou.
cometi muitos crimes, mas Jesus me libertou, mas Jesus liberta a todos. Não importa o tamanho do pecado. Jesus veio libertar a todos. E no texto que nós lemos, Jesus dá uma determinação quando ele diz que o dever é ir por todo mundo, por toda a humanidade perdida. Não tem limites, é por todos. Quando Jesus manda, quando ele ordena, a ordem é para todos. O Evangelho é para todos. Não tem discriminação de pessoa, se é rico, se é pobre, ou qualidade ou cor de pele. Nada disso. O Evangelho veio para libertar a todos. E Jesus, quando ele dá ordem, ele diz: ide, ou vades, e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho é isso. É ensinar, é falar das boas novas de Jesus Cristo. A palavra Evangelho é uma palavra grega, é Evangelho. Significa boas novas, boas notícias. O Evangelho é boas notícias, é falar das notícias, das dádivas de Deus para com o homem perdido. Aleluia, Jesus. E Jesus diz: portanto, façam discípulos de quem? Quem que nós podemos fazer discípulos? De quem? De todas as nações. Então o chamado é para fazer discípulos de todas as nações e ensinar. Ensinar também faz parte do que o pastor Júlio sempre faz toda sexta-feira, faz parte do ministério missionário. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho e ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensine a obedecer a tudo que eu tenho mandado. Ordeno a vocês e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A promessa de Jesus é que todas as pessoas que se dispuserem para anunciar o Evangelho, para falar do amor de Cristo, o Espírito Santo estará junto com você para te ajudar nos momentos difíceis. Missões envolve uma tarefa de levar a mensagem do Evangelho a todas as partes do mundo, cumprindo o mandamento de Jesus e fazendo discípulo em todas as nações. A missão a qual Deus nos chamou é proclamar boas novas de salvação àqueles que ainda não conhecem a Cristo, tanto em nossa comunidade local como em todos os lugares distantes, ou em todos os países do mundo. Missão é proclamar as boas novas do Evangelho de Cristo. E missão também é contribuir. Uma missionária em Manaus, numa comunidade muito pobre, pediu ao pastor daquela região que precisava de dinheiro para colocar combustível no barquinho para poder visitar umas comunidades remotas, ribeirinhos, lá no Amazonas. E aquela missionária pediu ao pastor e disse: olha, nós não temos recursos, mas a senhora vai sair em todas as igrejas assembleias aqui da região, a senhora vai na escola dominical e a senhora pede ajuda. Cada irmão, cada escola dominical, a senhora vai falar em nome do pastor presidente, vai dizer que eu autorizei a senhora recolher uma oferta, a senhora conseguiu combustível para usar na rabeta do barquinho lá para o motor que move o barquinho para chegar nas comunidades distantes. E ela foi em várias igrejas. E um belo dia ela chegou numa igreja, os meninos, as crianças, todas de pé no chão, descalça, algumas sem camisas, outros com aqueles shortzinhos de pano de saco. E ela ficou ali observando aquela situação, conseguiu algumas ofertinhas pequenas, e no final da escola dominical, já saindo da missionária, um garotozinho de uns 8 para 9 anos, ele chega para ela e diz: missionário, eu tenho uma oferta para você. Menino descalço, short, no meio da pedra de Jordão,
E ela disse: como você conseguiu esse dinheiro para a oferta? Ela disse: meu pai largou minha mãe, abandonou, e minha mãe, ela foi para trabalhar, e nós ficamos, eu e minha irmã, e a gente come farinha com ovo. Só que no começo a minha mãe deixava um ovo para cada um, mas os mais velhos iam e deixavam um outro sem. E a nossa refeição era um ovo com farinha e sal. E aí o menino disse: mas a minha mãe mudou. E ela começou a deixar uma moedinha de 10 centavos dentro da rede, porque lá no Pará, no Amazonas, eles comem muito em redes. Ela deixa na rede cada um 10 centavos. E a gente vai lá na vendinha e compra um ovo e a gente almoça. E o nosso almoço é farinha, ovo com sal. E eu fiquei 3 dias comendo só farinha para poder juntar o dinheiro para a senhora. Aqui eu trouxe 30 centavos para a senhora. E eu trouxe e fui daqui para a senhora para ajudar na obra missionária, porque eu conheço que Jesus ama as pessoas e Jesus quer salvar essas pessoas. Aleluia. Foi a maior oferta que ela recebeu. Ela pode ter recebido oferta com maiores valores, mas essa foi a maior oferta. Uma criança que praticamente não tinha o que comer, ficou com fome e renunciou ao almoço. O almoço já era um almoço miserável, que era farinha com sal e um ovo. Ele deixou de comer o ovo, comeu farinha com sal para juntar 3 dias para levar a oferta no domingo e entregar para a missionária. Essa foi a maior oferta que essa missionária recebeu. Por quê? Porque a criança reconheceu o valor das almas. E você? Você tem ofertado para a obra missionária? Se não tem, comece a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. O papel de missões. Todos temos o papel de desempenhar na obra. Não se trata apenas de pastores, missionários de carreira, mas cada cristão é comprometido com o reino de Deus. Se você é filho de Deus, se você ama o Senhor Jesus Cristo, você tem o dever de evangelizar ou ajudar em missões. Mesmo que você não tenha condições de dar uma grande quantidade, você pode fazer um sacrifício. E no próximo culto missionário, você já vai dizer: Senhor, eu quero ajudar essa obra, eu quero ajudar a obra missionária, eu quero ajudar porque a missão depende de você. Deus não vai vir dos céus para fazer o que nós temos que fazer. A missão depende de nós. Aleluia, glória a Deus. Deus já nos deu a missão. Podemos nos envolver de diversas maneiras. Proclamar o Evangelho, orando pelos missionários também é uma maneira de você estar evangelizando, interceder pelas missões, pelas almas perdidas. Você tem orado pelos pecadores? E Jesus, ele disse para os seus discípulos: a seara é grande, mas são poucos trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A missão é grande, a necessidade é grande, e você precisa orar, nós precisamos orar para que haja missionários, e devemos interceder pelas almas perdidas. Segundo, você pode ser um voluntário participando de viagens missionárias de longo ou curto prazo, apoiando e incentivando o evangelismo local. Você pode participar do evangelismo local, falando de Jesus na sua comunidade. E os exemplos bíblicos de obediência ao chamado missionário. A Bíblia apresenta diversos exemplos de homens e mulheres que tiveram os exemplos bíblicos demonstrando a sua fé e coragem. Nós encontramos na Bíblia Abraão como um missionário que deixa a sua terra, deixa a sua parentela e vai, sem saber para onde ia, em uma missão dada por Deus. É uma coisa difícil, mas ele
ele tinha que obedecer, abandonar os seus familiares, abandonar todos e sair por uma missão. E ele foi o fundador do povo hebreu. Abraão foi que mais tarde nasceu José, mais tarde Jacó, e depois veio Israel. Imagine você, a missão de Abraão foi uma missão importante. Paulo, por exemplo, após ser perseguidor, matava crentes, tinha carta dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes para espancar os crentes, para matar os crentes, e de repente Paulo vai a caminho de Damasco, e a Bíblia diz que uma luz deixa Paulo cego por 3 dias, ele cai em terra e fica cego. E depois Jesus disse a ele: duro é contra ti, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Ele era perseguidor e ficou 3 dias. Depois Ananias ora por ele e ele recebe a missão de novo e torna-se um dos maiores missionários, pregador do Evangelho que já houve em toda a história da cristandade mundial. Não houve alguém que se dispusesse e sofresse tanto pelo amor do Evangelho como Paulo. Por diversas vezes, Paulo foi preso, chicoteado. Teve uma vez que eles bateram tanto em Paulo. Atos dos Apóstolos nos conta que eles pensaram que ele tinha morrido. Eles bateram e chegaram a abandonar ele. Falaram: já morreu. Depois os discípulos pegaram ele, curou ele, passou óleo nas feridas e ele ficou bom de novo, e Deus deu graça e ele continuou pregando. Outra vez, Atos dos Apóstolos fala que Paulo foi colocado num lugar em que o pessoal queria matar. Parece que era na cidade de Éfeso, ou era Éfeso ou em Coríntios, não me lembro bem. E colocaram Paulo dentro de um cesto porque o pessoal queria matar ele, e jogaram por cima do muro e desceram ele por cima do muro, e Paulo escapou com vida. Imagina, foi várias vezes que Paulo passou pela morte. Depois ele foi preso e ficou em Roma preso até chegar o dia de ser decapitado e ser morto. Por amor a Jesus Cristo. De perseguidor a perseguido até o fim. Mas ele continuou até o fim, não desanimou, mesmo com tantas afrontas, com tanto sofrimento. A Bíblia nos conta, aí no livro de Atos dos Apóstolos, de uma irmã chamada Priscila. Priscila tinha um marido chamado Áquila, e ele também desempenhou um papel fundamental na propagação do Evangelho. Ele ensinou, aconselhou novos convertidos, incluindo Apolo, que mais tarde se torna um grande pregador, e se tornou um grande pregador e defensor da fé cristã. Seu ministério demonstra a importância das mulheres na obra missionária e no ensino da palavra. As missões são base do Evangelho e a expressão prática do amor de Deus por toda a humanidade. Desde o início, Deus tem chamado homens e mulheres para compartilhar a sua palavra e alcançar aqueles que ainda não o conhecem. Deus tem um projeto grande na vida de todos. Todos nós temos a importância na pregação do Evangelho. A pregação em culto de missões deve inspirar e desafiar a igreja a se envolver de maneira ativa para a obra missionária. É importante nós entendermos a relevância do mandamento de Jesus Cristo para cada cristão, mostrando que todos podemos ser missionários ou agentes da proclamação do Evangelho. Todos vocês, todos nós podemos evangelizar de alguma maneira. Você pode dizer: eu não tenho condições de ir à obra missionária, mas você pode contribuir, pode orar, pode falar de Jesus para o seu vizinho, no seu trabalho, onde você mora. E se nada disso você puder fazer, você pode orar. Pode ou não pode? Quem que
podemos orar. Portanto, é a ordem do Mestre que todos obedeçam estes mandamentos. É o papel de todo cristão obedecer a palavra do Senhor e ser obediente às bênçãos para todas as nações, conforme a aliança, o pacto estabelecido por Deus. Isaías, na sua visão missionária, na sua visão, a Bíblia diz que, Isaías capítulo 6, versículo 8, que Deus estava procurando alguém para enviar. Isaías 6:8, e ele ouve a voz dos céus, dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E prontamente Isaías diz: eu estou aqui, envia-me a mim. Deus está procurando pessoas que se disponham para fazer a obra de Deus, evangelizando, pregando e falando do amor de Deus. Após Isaías receber o chamado de Deus, a sua resposta demonstrou um coração rendido à vontade de Deus, um compromisso inabalável com a missão de proclamar a mensagem do Senhor ao povo, mesmo diante da resistência e dureza do coração. E por último, para finalizarmos, o profeta Jonas. Deus chama Jonas para uma missão: pregar o povo de Nínive o arrependimento. E Jonas pega o navio ao contrário, compra a sua passagem e dá as costas para Deus e acha que pode se esconder de Deus. Ele achava que podia se esconder de Deus e entra no navio no sentido contrário. Nínive estava para um lado, ele pegou o navio para outro lado, para ficar bem mais distante, e tenta fugir da presença de Deus. E mesmo assim, ele não consegue escapar, porque vem o temporal, vem a tempestade, e o navio já está quase afundando. Os marinheiros, diz o texto bíblico, que joga todos os fardos pesados no mar, joga toda a carga para tentar aliviar o navio, e o navio continuava quase afundando. E por fim eles têm uma ideia, mesmo não conhecendo a Deus, um dos operadores do barco, dos capitães do barco, vai lá no navio e lança um sorteio para saber quem é o culpado de todo aquele sofrimento. E Jonas confessa que é ele. O sorteio cai exatamente sobre Jonas. Ele disse: eu sou do povo hebreu, sou servo de Deus, estou fugindo da presença de Deus, estou fugindo da vontade de Deus. E a única solução que tem para essa tempestade cessar é vocês me pegarem e me lançarem no mar. E eles ficaram meio atemorizados, eles não queriam fazer isso. E a palavra de Deus diz que, com muito temor, eles fizeram o que o Jonas pediu e lançaram no mar o Jonas desobediente. E após Jonas ser lançado no mar, a tempestade cessou e o barco seguiu viagem, só que sem carga. Já não tinha mais nada. E a Bíblia diz que um grande peixe engole o profeta Jonas. Um grande peixe engoliu Jonas e um milagre sobrenatural acontece, que se você foi engolido por um peixe ou cair dentro da água, você com certeza vai ficar sem ar e vai perder a respiração e você morre. E Jonas fica 3 dias no ventre do peixe, até o ventre, o peixe vomitar o Jonas, colocar o Jonas para fora, lá na praia de Nínive. E Jonas, atordoado,
após sair de dentro do peixe, mas nem mais uma, antes do peixe colocar Jonas lá, Jonas dentro do peixe, a Bíblia diz que ele orou a Deus e pediu perdão e se arrependeu, e aí Deus mandou o peixe e soltar Jonas na praia de Nínive, próximo da praia onde dá para o Jonas sair. E Jonas sai e começa a pregar na cidade de Nínive, e foi a maior pregação. Não tem um relato de nenhuma outra pregação que tenha dado tanto resultado. Eu nunca vi um pregador pregar e converter todas as pessoas. Nunca vi isso. A única vez na Bíblia que tem um relato de que uma pessoa prega e todas as pessoas se convertem é na cidade de Nínive. Jonas prega e diz: olha, dentro de tempos, dentro de 3 dias, Nínive será destruída. E o rei manda todo o povo jejuar, se vestir de saco e cinza e se arrepender dos pecados. E Nínive não é destruído naquele momento, porque todos se converteram, todos se arrependeram. Foi a maior pregação já existente em toda a história da Bíblia. Não existe um pregador, nem o próprio Paulo, que tenha convertido toda a cidade. A única vez na Bíblia que todos se converteram e todos se arrependeram foi os moradores da cidade de Nínive. Mas não dá para resistir ou ir contra a vontade de Deus. Não dá. Se você sente que tem que fazer alguma coisa na obra de Deus, faça enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Quero pedir autorização, pastor, se eu posso fazer uma oração. Nós vamos orar para que Deus coloque projeto missionário, amor missionário no coração de cada crente aqui nessa noite, hoje. Posso orar? Vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu. Poderoso e eterno Salvador, diante da tua palavra que acabamos de explanar, nós estamos diante, Senhor, dessa igreja. E agora, Senhor, se tu tens propósito no coração de cada filho ou de cada filha, coloca, Senhor, um ardor missionário, um desejo de evangelizar, um desejo de ganhar almas para ti, um desejo de orar pelas missões, um desejo de contribuir. Coloca, Senhor, no coração de cada crente, de cada servo, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Coloca, Senhor, o mesmo desejo que o Senhor colocou no coração de Paulo, o mesmo desejo que o Senhor colocou no coração de outros missionários. Coloca agora, Senhor, a chama do teu Espírito Santo, o ardor e o desejo missionário no coração de cada crente. Ajuda os teus filhos, colocando este amor pelas almas. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoa a tua igreja e a todos os missionários em todos os lugares, em todos os continentes do mundo. Abençoa eles e alcança com teu poder, ganhando almas para o teu reino, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém? Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando Diácono Reinaldo com essa mensagem maravilhosa. Irmãos, imagine a seguinte cena. Você vê